Ei, Duda, bom dia, tudo bem? Embora eu não saiba qual é o horário que você vai assistir, provavelmente deve ser à noite, né, pelo seu trabalho, mas eu tô gravando aqui durante a manhã. Conforme combinamos ontem, se você sentir dificuldade com essa aula gravada, você me fala e aí a gente faz a aula presencialmente, tá bom? Mas eu acho que é tranquilo porque essa aula de introdução, ela não é uma aula difícil. Até porque a introdução é uma parte mais fácil da redação, fácil entre aspas, né? Eu falo fácil porque a parte que é mais. Não é complicada, é uma parte mais densa, é uma parte mais. Como é que eu posso dizer? Que requer mais detalhe, que requer mais cuidado, que requer mais estratégia, mais análise, é a parte do desenvolvimento. A introdução, ela é relativamente simples, porque introdução de redação, ela é só a apresentação do que virá ao longo de toda a sua redação. É como eu sempre digo, né? O examinador ele não gosta de surpresa. Então você precisa apresentar os seus argumentos para ele na introdução, apresentar também a sua visão, o seu ponto de vista para esse examinador na introdução, certo? E antes de a gente começar essa aula, eu já quero logo falar sobre os barulhos, tá? Não repare, minha cadela, se começar a latir, obviamente que eu paro a aula. Mas se você escutar um latido aí, não repare, eu paro a aula, eu pauso. Barulhos de vizinho, minha mãe chegar aqui me chamando, não repare, tá? Quaisquer barulhos assim excessivos, eu pauso a aula, espero passar e depois eu continuo. Mas se for um barulho assim mais normal dentro do que a gente consegue continuar ouvindo a aula, eu continuo, tá bom? Então, olha só, vamos pensar agora na introdução. Você já aprendeu a fazer o parágrafo padrão, que é aquele parágrafo que a gente usa a estrutura dissertativa, a mesma estrutura dissertativa para construir o nosso parágrafo, certo? Isso em todo o parágrafo da sua redação. Eu começo com uma frase mais curta, mais simples. Enem, essa frase pode ter até 3 linhas. 2,5 eu acho que tá ótimo. E depois eu vou desenvolver isso, eu vou explicar isso, eu vou ampliar essa ideia inicial, que é a introdução do parágrafo, ou seja, o tópico frasal desse parágrafo, ou seja, ainda é a ideia geral do parágrafo, tá? Em duas linhas e meia, ponto final, para logo depois você explicar, esclarecer, ampliar, analisar essa ideia. E depois um fechamento, uma conclusão desse parágrafo. Então, isso é o parágrafo padrão. Esse modelo é o parágrafo que vai construir toda a redação, tá? Depois disso, a gente aprendeu a fazer a tese. E aí, os tipos de tese, lembra lá? Responsabilização, problematização, aquelas teses todas que a gente aprendeu. O que é a tese mesmo? É o meu posicionamento dentro da redação, é o meu olhar sobre o tema. O que eu acredito sobre aquele tema, tá? E dentro dessa tese tem que ter o que a gente chama de modalizador, que é aquela palavra ou expressão que denota exatamente o como você vê aquela situação temática, tá? E aí agora a gente vai aprender então a introdução. Dentro da introdução é onde a gente vai veicular a tese. Essa introdução, como eu ia dizendo, é onde você vai apresentar o texto para o leitor. Então pense comigo, ele vai começar a leitura dele por essa parte do texto, obviamente. E aí, como eu te falei na segunda aula, na aula de tese, eu te falei que quando o examinador ele lê a sua introdução, ele já começa a te julgar, porque você até então é um número para ele. Desculpa. Você até então é um número para ele. E aí, quando ele lê a sua introdução, ele já vai começar a te julgar. Olha, essa pessoa tem um bom potencial de escrita, é uma introdução que me atrai. É uma tese impactante, são argumentos interessantes, ou seja, a sua introdução ela pode abrir o apetite do leitor, entendeu?
E é para isso que ela serve. Você tem que encher os olhos do leitor, assim, fazer os olhos dele brilharem com a sua introdução. Introdução, embora ela seja simples, como eu te disse, é uma parte extremamente importante, porque é a abertura do seu texto. É isso, sabe nos vídeos de YouTube, de TikTok, de sei lá mais o que o pessoal que ensina a fazer, eles sempre falam, né, que os 3 primeiros segundos mandam no seu vídeo. Se os 3 primeiros segundos atraírem a pessoa, beleza, ela pode ficar até o final. Você tem grandes chances que ela fique. Agora, se os 3 segundos forem péssimos, ela não vai ficar nem até o 4 segundo, ela já sai. Então, é isso que acontece com a sua introdução. Ela tem que ser atraente, ela tem que seduzir o leitor, entendeu? Você tem que já pegar esse leitor já na introdução. Não é no desenvolvimento, não. Você tem que caprichar muito nessa parte, porque ela é muito importante. Muito importante. Por isso, porque ela vai pegar esse leitor de jeito, tá? Então você vai ter que caprichar muito nessa introdução. E eu vou pegar muito firme com você nessa parte do texto também, tá? Então vamos lá. Introdução. O parágrafo de introdução é o primeiro contato do leitor com o seu texto, pois você não escreverá título em sua redação. O Enem ele não existe título, né? Para a primeira parte, use no máximo, e quando eu falo máximo, é máximo mesmo, 7 linhas. E isso aqui já é uma introdução grande. Concurso público, se você fizer 7 linhas, você vai perder ponto. Concurso público, no máximo 6, tá? E 6 já é uma introdução grande para concurso. Organizando sua introdução entre 3 e 4 períodos ligados por conectores. Isso aqui é muito importante. Você vai ver lá na nossa aula da competência que fala sobre conexão, sobre conjunção, você vai ver que a gente vai trabalhar essa questão. Todo sagrado período que você fechar, o próximo terá que ser aberto com um conector, tá? Eu nunca vou abrir um período na minha redação sem conectá-lo ao anterior, nunca. Coloquei ponto final, na hora minha cabeça já tem que pensar, ponto final, puxa, conector. Coloquei ponto final, vou conectar, tá? Toda vez. E dentro dessa introdução, você deve apresentar ao leitor o tema da redação contextualizado. Então, você vai trazer, como eu já te disse, o tema da redação. Lembra que eu te contei que toda vez que você fosse sentar para escrever. Meu nariz está coçando. Ai, meu Deus. Toda vez que você fosse sentar para escrever uma redação, você vai pensar no seguinte: o leitor não sabe qual é o tema. É óbvio que ele sabe, tá? Mas faz parte da técnica da escrita. Então você vai entregar o tema todinho, completo para o leitor, parafraseado, obviamente. O Enem gosta, Duda, que algumas palavras, o que a gente chama de palavras-chave daquele tema que eu também vou te ensinar, lá na aula de planejamento textual, algumas dessas palavras que elas sejam repetidas, que elas sejam reescritas dentro da introdução, tá? Então pegue ali umas 2 palavras do tema e copie mesmo, descaradamente, coloque lá, copiou, colou. Mas não copie o tema inteiro, tal qual ele aparece lá na proposta, não, tá? Só que ele precisa aparecer direitinho inteiro para o leitor, só que em outras palavras, isso eu já te contei. Então, deve apresentar ao leitor o tema da redação contextualizado e o seu posicionamento. Então, essas 2 partes são obrigatórias. Uma outra parte que é importante seria o fechamento, que é a conclusão, tá? Então, a sua introdução ela vai ser composta por 3 partes. Uma contextualização, com o tema lá dentro, a tese e o fechamento. Normalmente, é muito comum que a introdução Enem, ela seja escrita nesse exato formato, nessa exata ordem aqui, ó. Primeiro, um contexto com o tema. Segundo, a tese. Então, a tese viria no meio da introdução. E depois, o encerramento, um fechamento, já dando um gatilho para a conclusão da redação. Ai, gente, isso aqui é lindo demais, viu? Lindo. Então, o que que acontece? A ordem pode ser bem essa aí, tá? Bem essa aí da sua introdução. Lembrando, Duda, que a introdução, ela é uma parte objetiva. Você não pode, porque tem gente que se senta e tudo que ela sabe, ela já escreve. Tem gente, ela não combinou essa concordância que eu tô fazendo, não.
Tem gente que tudo que sabe coloca lá na introdução. E aí lança uma introdução extremamente densa, extremamente pesada, carregada de informação, cansativa. E aí, quando a pessoa desce para o desenvolvimento, já não tem mais nada, porque a pessoa esgotou tudo na introdução, ela entregou tudo na introdução, os desenvolvimentos ficam vazios, ficam circulares, tangenciais, eles rodam, rodam, rodam e falam a mesma coisa, não saem do lugar, porque a pessoa já não tem mais nada para inserir, que ela já colocou tudo na introdução. Acho que ela fica com medo de esquecer, não se planeja, não faz ali um esquema do texto antes, um planejamento do texto antes, e aí já joga as ideias todas, até por falta de tempo, talvez, por falta de organização de tempo, né? Ela já joga tudo que ela sabe ali na introdução, faz aquela coisa mais, entendeu? Mais carregada, pesada, chata. Não é assim, tá? É como eu sempre falo, eu quero que vocês todos meus sejam muito técnicos, que façam a redação de um modo muito técnico, isso conta demais. Então, vamos agora estudar as 3 partes da sua introdução. O que você vai fazer? O contexto. Como é que funciona esse contexto? A contextualização do tema é o momento em que você vai apresentar ao leitor o tema da redação. Claro, você vai apresentar e vai falar um pouquinho, né? Por isso mesmo a palavra contexto, contextualização. Você vai entregar o tema e vai contextualizar. Você vai explicar um pouco mais, você vai ampliar um pouco mais essa noção para o examinador. Então, é o momento em que você vai apresentar o tema da redação. Isso pode ser feito de várias maneiras, usando as técnicas que a gente tem, que eu vou te ensinar daqui a pouco, tá? Então, um ponto muito importante é que o contexto, ele deve aparecer nas linhas iniciais. Pense comigo, é no início do texto que você vai contar para o examinador sobre o que ele está lendo, obviamente, né? Você não vai já dar sua opinião, já explicar, já dar os argumentos, sem que ele saiba qual é o assunto, qual é o tema. Então, você entrega primeiro o tema, depois entrega a sua visão sobre esse tema, e logo depois da sua visão, você entrega o fechamento, tá? Lembrando que dentro dessa sua visão, dentro da tese Enem, a gente já lança os 2 argumentos que serão defendidos, os 2 argumentos que vão defender essa tese. Gente, meu nariz tá coçando, eu não consigo tirar a mão do nariz. Tá coçando pra caramba. Ainda bem que eu não abri a câmera aqui, porque você ia me ver o tempo todo com a mão no nariz. Ai, que chatura. Então é isso o contexto. Agora, como a gente vai fazer esse contexto, eu vou te ensinar logo abaixo, tá? As técnicas de contextualização que você pode utilizar na redação Enem. Então, vamos lá. Então, um ponto importante é que que o contexto deve aparecer nas linhas iniciais, no máximo 3 linhas, máximo estourando 3 linhas da sua redação, sempre fazendo referência ao tema. Agora, às vezes, se a sua tese for pequena, esse negócio de linha é complicado eu ficar marcando assim, no máximo 3, no máximo, porque depende muito da sua escrita, depende muito da sua progressão, depende muito das suas ideias, entendeu? Mas eu só quero que você pense no seguinte: você tem que tentar manter um parágrafo o mais organizado possível, tá? Muitos exemplos que eu vou te trazer aqui são exemplos que não seguem o formato padrão de paragrafação, e ainda assim o Enem dá nota 1000 para aqueles textos, tá? Muito depende, a nota ela depende muito também claro, da organização textual, né, do que você vai escrever, tá? Às vezes nem sempre o texto mais técnico, ele é que vai ganhar nota 1000, tá? Então, quando eu te falo assim, 3 linhas no máximo, é pra gente seguir a técnica exata. Agora, às vezes, a pessoa sai daquilo ali e ainda assim consegue nota 1000, tá? Então, não vão engessar demais também a sua escrita, não, tá? Eu vou te ensinando as técnicas direitinho, mas às vezes, se você sai dessa técnica e ainda assim o texto fica legal, ainda assim der certo, eu te conto, Duda. Aqui você não fez um parágrafo padrão, porém esse parágrafo ele vai ser aceito no Enem, porque é um parágrafo muito bom por conta disso, disso e disso, embora você tenha pecado nisso, tá? Eu sempre vou te contar. Mas faz parte do meu trabalho te ensinar a técnica certinha, a técnica exata, tá? Eu vou fechar isso aqui e volto para a gente ler o exemplo, tá?